Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje a gente está aqui de volta para agradecer a Deus pela semana que o Senhor nos dá, né? Porque está aqui por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E se não foi maravilhoso para você, a partir de agora vai ser, eu tenho certeza. Eu estou aqui com a doutora Verusca, ela é psicóloga, trabalha com a gente na Associação Mensagem de Esperança, que é a AME. E eu conversando com ela, a gente tem muita coisa boa para estar batendo papo. Não é verdade, doutora Verusca? Tudo bom, pastora? Fala aí com essa mulherada maravilhosa que está na... Mulherada não, a gente tem um público bem misto. Amém. Né? Olha, é muito bom estar aqui, é muito bom a gente poder conversar. Ainda mais para essas mulheres que estão assistindo, querem entender como é que eu posso fazer para melhorar a minha vida, esse é o momento. Né? Estamos juntos para isso. Gente, eu estou muito preocupada com a quantidade assim, de pessoas, de mulheres, doutora Verusca, que vêm me procurar. E, assim, eu sei que um pouco eu mando para ela, gente. Quando eu vejo que eu não resolvo o problema, eu falo assim, tem uma pessoa que vai te ajudar. E aí eu tenho encontrado, assim, mulheres a partir dos seus 50 anos, e solteiras, e às vezes, assim, depressivas, e bate uma tristeza muito grande, e ficam sem atitudes, não tomam atitudes para fazer alguma coisa. E aí eu queria saber assim, como que a gente pode estar conversando com essa mulherada, falando o quê? Porque a minha área pastoral, o que eu falo? Minha amada, vamos para a igreja. Sim. A gente vai orar, a gente vai clamar, e o seu na área pastoral. E a área sentimental? Olha, é muito interessante, pastora, porque a quantidade de pessoas que mandam e-mails, que buscam, principalmente de mulheres nessa idade, solteiras, é muito grande. E é importante para você que está em casa e se enquadra nesse perfil, entender que a vida não está acabando porque você está com 50 anos. A vida não está acabando porque você não se relacionou, não casou, não teve filhos. Você tem que fazer realmente uma configuração, refletir qual é agora o futuro que eu vou planejar. Só que quando fala nessa palavra futuro, as pessoas têm medo. Tem medo. Eu acho que tem medo, doutora Verusca, do novo. Do novo, do desconhecido, é tudo muito diferente. Então as pessoas ficam com medo e preferem ficar cômodos no momento onde estão, da forma como estão, mesmo sofrendo. Mesmo sofrendo. Então eu creio que momentos como esse de reflexão, pastora, fazem parar um pouco e pensar como eu posso mudar isso. Porque eu tenho que ter uma atitude. Porque eu encontro assim, algumas que já falam assim, não... Eu já estou tomando um antidepressivo, já estou tomando um calmantezinho para me ajudar a dormir, a fazer alguma coisa. E aí a gente pode procurar, eu acho que, por exemplo, uma boa caminhada para gastar as energias, dormir melhor. Exato. Né? Então é muito importante a gente imaginar qual é a fase de vida que a gente está. Então, pera lá, fase dos 50, então como eu melhoro a qualidade de vida? Como eu melhoro a vida afetiva? Quem disse que uma mulher de 50 não pode casar? Muitas desistem. Eu conversei com uma hoje, doutora Verusca, tem 40 anos. Ela falou assim, para mim, meu maior desespero foi pensar que eu não ia casar. Que as minhas amigas estavam todas casando e eu não. Mas olha, é até bom eu dar esse exemplo aqui. Tem uma pessoa que eu atendi anos atrás, com 84 anos, pastora, namorou, casou, tá super bem casada. Olha que coisa linda. O marido dela tem 75. Lindo! Pastora, quando a gente vê os dois, é a coisa mais linda. Imagina, eu fico imaginando, sabe? Eu atendi essa mulher sofrendo de solidão, pastora. 84? 84 anos gente, de idade. Eu ainda há esperança. Quem disse que você não pode amar? Quem disse que para amor tem idade? É verdade. Sabe? Mas eu tô solteira, nunca casei. Mas você quer buscar isso? Ou você quer continuar, né, num momento cômodo, solteiro, só reclamando que não casou? Porque eu encontro assim também, por exemplo, mulheres que têm uma facilidade de se apaixonar assim, muito rápido. Sim. E aí, qualquer pessoa que vem, elas se apaixonam, elas se entregam, e depois sofrem. Porque aí se decepciona, que não é a pessoa certa. E às vezes é um cara que queria só aproveitar, às vezes de finanças, aproveitar de uma área sentimental. Depois, não quero mais nada, sai. Encontro muita gente assim. Olha, é interessante, porque a gente tem que entender que as pessoas têm perfis diferentes e você precisa decidir qual é o perfil de pessoa que você quer para a sua vida.
Porque se você não tiver isso, pastora, muito certo na sua cabeça, muito planejado, fatalmente você vai cair na mão de uma pessoa que não tem esse perfil e vai ser quase que uma tragédia anunciada. Sabe o que eu encontro, doutora Verusca? Por exemplo, nós que congregamos, frequentamos igreja, que estamos dentro da igreja, encontro muita gente assim. O sonho é casar com um pastor. Ah, mas é um pastor, é um cantor. Então elas acham assim, que por ser pastor, por ser um cantor, ou então por ser um obreiro, alguém que está lá em cima, não tem defeitos, né? Vai ser aquela pessoa, é a pessoa ideal. Então não tem noção do que é o chamado, né? E aí se envolve, ou então fixa na cabeça que quer um pastor. E Deus às vezes não tem um pastor, Deus tem um dentista, Deus tem um advogado. Né? Por isso a importância, pastora, de se entender qual é o perfil emocional. Se esse perfil emocional traz também uma pessoa pastor, né, um pastor ou um cantor, ok. Agora, nem sempre isso está junto. Você tem que entender como é que essa pessoa, você é uma pessoa agitada, você vai querer uma pessoa com perfil mais calmo, mais agitado, nervoso? Qual é o perfil que você busca para você? Eu não consigo imaginar duas pessoas casadas agitadíssimas, não por pode. exemplo. Não pode. Eu vejo às vezes alguns casais assim, pastora, né? Sim. Amém. Mas a gente também tem que saber se você consegue lidar com aquilo. Porque às vezes eu já vi mulheres extremamente aceleradas e fazem tudo, atropelam tudo. E o homem ainda, né? Onde? Quando? Fica mais então, se você tem esse perfil, que, por exemplo, você é agitada, tem um perfil mais lento, então você tem que saber lidar com esse perfil lento. Eu quero um perfil lento porque aí equilibra. Sou agitada, equilibra. Agora, o que eu vejo? Escuto muito, pastor. Não, ele é alcoólatra, mas eu vou transformar a vida dele. Esse é o problema. Porque as pessoas se esquecem que as pessoas precisam querer mudar. Verdade. Elas têm que querer se curar. O alcoólatra tem que querer se tratar. Tem que querer se tratar. O vício de Exatamente. droga, tem que querer. Exatamente. E outras coisinhas que a gente olha, assim, por exemplo, tem pessoas que têm problemas, acho que você vai usar a palavra mais correta do que eu. Tem pessoas que têm muita neurose. São neuróticos por coisas tolas, assim. Sim. Até isso a gente tem que saber lidar. Porque, olha só, nós temos que pensar no perfil, saber se o estilo de educação da pessoa tem mais ou menos o meu estilo de educação, o estilo cultural é mais ou menos parecido. Não porque é preconceito, eu não quero pessoa de um estilo tal, uma cultura, uma educação. Não, não é isso. É que a gente tem que saber como se entender. Sabe que é aquilo que a Bíblia diz sobre o jugo desigual? Olha, mais ou menos. Tem alguma coisa a ver, por exemplo, porque eu acho que a gente tem que... É como você fala, a gente tem que se adaptar. Sim. Né? E, de repente, você está com 50 anos, não vai ter mais aquele tempo da paquera, da procura. Sim. E aí você agita o negócio que você quer rápido. E o que eu vejo? Mulheres nessa idade se ferindo muito. Sim. Porque está com pressa, e aí não espera... E qualquer um que vem, entra e na vida... Independente da idade, pastora, é sempre bom, pelo menos, 1 ano de namoro, 1 de noivado. Porque você tem que conviver. Tem que saber como é que a pessoa se porta, sabe? Tem que saber como a pessoa lida com você, lida com família. Você precisa conhecer para saber se você dá conta daquelas dificuldades ou daqueles defeitos. Verdade. Porque as pessoas, elas pensam só no que é positivo e no defeito. É no defeito que você tem que avaliar. Eu dou conta daquele defeito, porque não adianta também as pessoas quererem procurar alguém perfeito. Querida, não existe. Definitivamente, não existe. Tem esse grande problema. Ou então, exatamente. Verusca, por exemplo, elas olham assim, olham um casal. Aí elas imaginam que aquele marido é o perfeito. Aí, não, eu quero um marido... Já ouvi muita gente falar, eu quero um marido igual fulano de tal. Só que personalidades diferentes, eu acho que não tem como a gente idealizar uma pessoa perfeita, porque não existe. Não existe. Não né? existe. O ser humano é falho. A gente tem que entender que o ser humano é falho. Agora, eu dou conta daquelas falhas, quanto esposa, quanto noiva, eu dou conta daquela dificuldade? Ok, se aquele estilo de problema eu consigo administrar, ok. Agora, eu vejo as pessoas realmente pensando, não, eu quero aquela pessoa porque eu vou fazer com que ela fique perfeita. Entendi.
É difícil, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como, aí o foco está errado. Mesmo nós conhecendo o sobrenatural de Deus, Sim. porque a gente tem que... Eu acho que a gente tem que ser muito centrada, doutora Verusca, para a gente entender o espiritual e o material. Sim, exatamente. Né? Eu sou uma pessoa que eu sei que você também é, Sim. que crê em milagres, Amém. Acreditamos que Deus pode mudar vidas assim. Amém. E a gente crê em tudo isso. Mas, gente, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Eu tenho conversado assim com as pessoas e a gente encontra pessoas com muita dificuldade de relacionamento, assim, entender um ao outro. Sim. Entender, eu entender os seus defeitos, você entender os meus defeitos. Exato. O povo tudo estressado. As pessoas não querem ter paciência para conviver. Paciência. Elas não querem dedicar tempo na convivência social. Tempo, porque é tudo muito rápido. Imediatista demais, tudo para ontem. Então a gente tem que realmente parar, analisar. E a gente usa sempre a Bíblia como padrão. Se a palavra está dizendo que somos pecadores e não somos perfeitos, então não adianta a gente querer mudar o que está dizendo ali. Nós sabemos que nós temos que tentar fazer tudo direito, obviamente, a gente tem um padrão a seguir. Mas a gente não pode esperar que o outro sempre vai ser uma pessoa 100% perfeita. Porque se estiver esperando isso, vai ter dificuldade de achar. Assim como tem mulheres, pastora, que são exigentes demais também. Né? Então, não, eu só quero se for assim, assim, assim. Aí vem quase tudo, mas não vem aquela porcentagem. Não eu vou quero. Esperar, estou aguardando. Ah, minha filha, você vai ficar então, mais... Cuidado. Aí vai ficar pior do que aquela que casou com 84. Conheço muita gente assim também. Amém. Perfeccionista demais, quer o perfeito demais, a gente não tem. A gente casa e a gente vai fazer uma vida. Exatamente. Né? Nós falamos das solteiras, né? Depois dos 50, assim, a partir dos 50. Mas eu queria falar um pouquinho, doutora Verusca, das casadas que com essa idade, por exemplo, tem marido que trabalha demais. Os filhos já casaram. Aí saem de casa. E essa pessoa dedicou a vida inteira ao esposo, aos filhos. Quando sai tudo de dentro de casa, que ela fica sozinha, ela se perde. Ó, e aconteceu isso comigo. Quando os meus filhos casaram todos, um dia eu cheguei dentro do supermercado e eu fiquei parada assim. O que é que eu vou comprar? Eu não sabia o que eu ia comprar, porque eu saía para fazer compra porque eu estava com os filhos dentro de casa. Então a gente não pensa quase na gente. E eu fiquei uma meia hora rodando dentro do supermercado, pensando assim, peraí, mas eu vou fazer compra para quem? Para quem? Pastor viaja demais. Para mim comer sozinha. Eu pensei nisso. Sim. Só que eu, assim, graças a Deus, como eu tenho atividade na igreja, a gente visita, a gente prega, a gente sai muito, preenche. E aquelas mulheres que não têm muita atividade fora de casa e que tem marido que viaja ou então marido que trabalha fora, os filhos casaram, como lidar com essa solidão? Olha só, a cada década, pastora, existe uma mudança de estilo de vida somada a uma mudança orgânica. A cada década, a cada 10 anos, nós temos essa mudança. Quando se chega nessa etapa da vida, onde você tem 50 anos, o seu corpo está passando por uma transformação. Tá bem. Né? E essa transformação que a gente vê muita mulher com 50 querendo ter 15, né? Exatamente. Aí veste roupa de menina de 15 anos, aí anda como uma menina de 15, aí fica ridículo. Você precisa entender que nessa etapa dos 50, você tem uma nova fase na sua vida, onde você vai ter que mudar estilo de roupa, estilo de vida. Não que você vai querer aparentar algo, né, com mais idade, tudo mas você mais... precisa fazer com que a sua qualidade de vida seja ideal. E nesse momento, também tem uma mudança social. Filhos casam, às vezes o marido trabalhando bastante. Então você tem que parar e avaliar qual é o preenchimento que eu vou fazer, porque está tendo movimento. Está saindo filhos de casa, a casa vai ficar vazia. Até chamamos isso de síndrome do ninho vazio. Síndrome do ninho vazio. Como eu preencho esse ninho? Como eu posso fazer com que esse ninho me dê satisfação e prazer para continuar caminhando? Então você precisa preencher com atividades, às vezes atividades manuais, às vezes ministérios na igreja. O que eu tenho conseguido trazer para a igreja, assim, mulheres nessa... Porque eu falo, irmã, cai dentro da igreja. Sim. Olha, tem os departamentos à tarde, das irmãs que trabalham, das pastoras que fazem culto à tarde na igreja. Sim. Se envolvam no diaconato, se envolvam na área de visitas, de evangelização. Exatamente. É uma forma, seria
um trabalho que eu creio que a maioria também, às vezes, está aposentada. Exatamente. Né? É como se fosse realmente uma mudança social. A sua vida está tendo uma mudança completa. Então, você precisa se sentir útil para continuar multiplicando a sua vida, você precisa se sentir importante. E a gente, quando ajuda alguém, pastor, a gente ajuda num ministério, a gente está fazendo a obra principalmente, a gente sente que a gente está fazendo algo por alguém, a gente está tendo um diferencial. E se tem uma coisa que alimenta o prazer humano, é saber que eu fiz algo para ajudar alguém. É verdade. Isso é É muito o bom. momento que as pessoas entram nas ONGs, nas associações, se voluntariam, ou se dedicam mais a ministério, ou tentam ajudar famílias, porque a pessoa já tem uma experiência de vida de meio século. Verdade. Então, com essa experiência, você vai ajudar outras pessoas que são mais jovens e às Verdade. vezes estão desorientadas. E dá para fazer uma série de coisas, montar um próprio negócio, enfim, são N. Eu conversei esses dias com As uma possibilidades. que eu achei fantástica. Ela ligou para mim, talvez ela está até nos assistindo. Vou mandar um beijo especial para ela, Irene. E ela me ligou e falou: "Ah, Zilmar, meus filhos casaram, estou só com a filha em casa." E eu resolvi fazer decoração para casamento. Achei lindo. Eu falei: "Olha que coisa boa." Porque ela preencheu, né? Sim. E é uma coisa que é gostoso de fazer. Sim. E quando você está falando assim da gente procurar uma coisa nova, Sim. eu estava até comentando, a gente tem a associação, Sim. né, doutora Verusca? E a doutora Verusca tem feito muitos cursos aqui na associação que tem sido assim fantástico. E eu acho que a gente pode fazer um trabalho muito bonito com essas mulheres nessa idade. Com certeza. Dá pra gente abrir um grupo, pastor. E tentar descobrir quais são os potenciais. Os potenciais, que Quais eu creio são- que tem muitos. Nossa, com certeza. Né? Quais são os potenciais, as vocações, para a gente poder adaptar isso e, de repente, do próprio talento que Deus deu a cada uma delas, saber direcionar. A mulher chega nessa etapa, ela cuidou tanto de todo mundo que ela não está acostumada a cuidar dela. Não. Então, esse é o momento de parar. Qual é o seu potencial? Qual é a sua vocação? Qual é o seu jeito? Que tal utilizar disso para continuar daqui dessa fase para frente, dessa etapa para frente? Você vai se descobrir, não tenho dúvida disso. Com certeza. Gente, é muito bom. E é bom a gente... Ai, como é bom a gente se descobrir, né? Isso é muito bom, porque a gente precisa se valorizar. Exatamente. Né? É uma fase que, assim, o corpo da gente vai mudando. Esses dias eu estava até lendo numa revista, eu até fechei a revista, falei: "Não quero mais ler." Estava escrito assim que a gente, nessa idade, o corpo vai ficando oval. Falei: "Não é possível." Falei: "Mas Deus, por favor." Então, aí vem tudo isso, vem na cabeça da pessoa. Se você não estiver bem aqui dentro, vai ter problema. Exatamente. Você sabe que tem uma explicação curiosa? A sensação das pessoas que vão se sentindo ovais é porque elas são achatadas pelos problemas. Você já percebeu que tudo que a gente achata, ela acaba ficando ovalada? Né? Então, se você administra esses problemas e coloca a cabeça para cima, ergue o seu peito e caminha, você não vai ficar... Não vai desistir, né? A gente não vai querer se entregar. Exatamente. Né? Que eu acho que o que está acontecendo, as batalhas da vida, os problemas que a gente tem tido hoje, esses dias eu estava falando isso, não são como os problemas de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a gente não tinha nem noção do que estava acontecendo no globo terrestre. Não tinha internet, não tinha... A televisão era bem limitada. Hoje não, hoje a gente vê o que está acontecendo no mundo. E às vezes atinge o nosso sentimental. Então a gente, muitas pessoas assim... Eu acho que a idade também de 50 anos é uma idade que você pensa mais, você sente mais pena, você sofreu um pouco, então tudo que acontece você quer resolver, solucionar para trazer menos sofrimento para os que estão ao seu redor. E tudo isso vai fazendo a gente pensar nos outros e esquece da gente. Exatamente. Né? Então O excesso de informação também, né, pastora? Se você parar para pensar hoje, você está assistindo uma informação na televisão, tá tendo uma notícia aqui, tá passando uma linha em vermelho aqui, tá passando uma azul embaixo, às vezes uma outra na lateral. É verdade. É uma quantidade muito grande de informação, então às vezes é difícil de lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. E as pessoas não vão se recuperando da primeira notícia, já vem a segunda, já vem a terceira. Verdade. Então, calma, tenta absorver uma, tenta pensar a respeito, não fuja. Não fugir. Não fuja, porque quando a gente foge, você falou das pessoas que tomam medicação para dormir. Muita gente, muita fuga. mulher é fuga. É Eu fuga. percebo assim, por exemplo, tá com um problema, aí dá aquela ansiedade, aquela palpitação. Peraí, eu vou tomar um comprimidinho.
e não resolve o Não problema. resolve, até coloco para você, se você tem alguma doença e precisa de uma medicação, isso é uma coisa. Agora, se você está com um problema e você toma medicação para fugir dele, é ruim, porque você vai acordar amanhã. Você vai sempre se manter com a medicação para não enfrentar. Vai ter que resolver o problema. Enfrenta, resolve, vai ficar muito melhor, com certeza. Tem gente que com muito medo de resolver problemas. Sim. Muito medo. E aí vai deixando para trás. E você vai fazendo uma bola de neve. Sim. Quando você tentar resolver, já não tem mais solução. Aí, interessante, porque ainda mais nós mulheres, né? Às vezes nós sabemos a solução dos problemas de todo mundo. Verdade. Né? Mas quando chega no momento de resolver o seu problema, você para, toma remédio para dormir, né? Então, peraí, vamos avaliar isso direito. É importante pensar, sempre tem mais do que uma solução, pastora. Mas as pessoas estão tão tensas de pensar que não vê, né? Que não enxergam. Né? Então, realmente, analisa o que pode ser feito, como é que eu posso mudar a minha vida, com certeza vai dar muito certo. Antes da gente começar o programa, a gente estava batendo papo e você estava falando a experiência daquela senhora. Isso. Que eu queria que você contasse aqui pra gente gente mostrar para as pessoas o que é ter sede de viver, né? Gostar de viver. Olha só, imagina uma pessoa que, por um problema de saúde, pastora, teve as 2 pernas amputadas. E essa pessoa, depois da amputação, ela não podia nem sentar. A vida dela era deitada numa cama hospitalar. Só que ela tinha um lema. Ela dizia que a vida dela não ficaria aprisionada naquele quarto, que a vida dela era além daquela janela, porque onde ela ficava no quarto tinha uma janela. Queridos, imagina que essa mulher foi madrinha de casamento, imagina a cena, o pastor fazendo o casamento, madrinhas e padrinhos de um lado, madrinhas e padrinhos de outro, e a cama hospitalar. Do outro lado. Com um parceiro do lado, né, acompanhando o casamento, deitada. Essa pessoa ia para o Parque do Ibirapuera e tem fotos da família carregando a cama hospitalar e ela passeando, brincando com o neto, brincando com o cachorro, churrascada. Churrascada da família, estava lá todo mundo em torno do churrasco e a cama hospitalar dela comendo churrasco. Tudo ela fotografado. Ela estava viva, né? Viva, sabe? Será que você está vivo? Essa é a pergunta. Né? Será que não é a gente, muitas vezes, que se aprisiona dentro daquele quarto? A mente da gente não tem limite. Ela te dá a liberdade de criar, de fazer, de agir, mas às vezes o problema tenta aprisionar você. Aprisiona. O problema, se a gente deixar, Verusca, aprisiona a gente. O que será que é mais fácil, pastora? Será que é mais fácil ficar reclamando? Ou será que é mais fácil pegar a Bíblia e ser madrinha de um casamento numa cama hospitalar? Né? Então é interessante a gente parar para analisar. E eu conheço pessoas assim que fazem, por exemplo, eu não quero incomodar. Eu não vou ligar porque eu tenho medo de, por exemplo, está passando uma situação difícil, dificuldade, mas eu não quero incomodar. E chega na igreja, senta, não procura uma pessoa para bater um papo, não procura, né, vamos dizer, um psicólogo para conversar, e a gente tem dentro das igrejas. Então, eu acho que chegou a hora, minha amada, daí onde você está, meu amado também, porque tem muito homem nessa mesma situação também. A gente comentou sobre as mulheres, mas eu encontro muitos homens com essa idade, com esse tipo de problema também. E graças a Deus que hoje a gente tem como procurar pessoas de Deus para a gente conversar, desabafar e ter uma orientação, né, doutora Verusca? Amém. E pastora, tem esse tipo de trabalho gratuitamente. Gratuitamente. Porque antes as pessoas tinham uma desculpa. Não, eu não posso pagar. Primeira desculpa não sou doido, não vou. Não existe mais essa desculpa. Psicólogo não lida com doidos, né? Na verdade, a gente até pede para aparecer algum, não aparece. Não aparece, não né? aparece. Só aparece gente estressada, com solidão, né? Mas enfim. Então, imagina que você tem um sentimento, você sofre por esse sentimento e esse profissional vai descobrir a causa ou como ajudar a sair disso. Depois a desculpa foi eu não posso pagar, porque realmente é um serviço que em muitos locais é muito caro mesmo. Mas tem locais que tem o serviço gratuito com cristãos. Então, não tem mais a desculpa. Não tem desculpa. Não tem por que você não procurar uma pessoa para te ajudar. E não tem por que você ficar morrendo em casa. Né? Na solidão. Eu me lembro, a minha mãe, ela é muito vaidosa. Então, a minha mãe fala assim, eu tenho pavor da velhice. Então, ela se olha no espelho e fala assim, eu tenho que espichar isso aqui, tenho que espichar. Mas ela é uma pessoa de alma muito jovem. Então, uma pessoa resolvida. Minha mãe está com 72 anos. Minha mãe dirige. Minha mãe vai para a casa da praia dela dirigindo 3 horas de viagem. Vai para o sítio dirigindo.
Minha mãe vai para igrejas, vai para as vigílias. Olha, visita. E é uma pessoa que está viva. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, obrigada. É uma pessoa viva. Então você tem sim como mudar de vida. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Amanhã eu vou estar aqui na igreja às 3 horas da tarde. Se você puder, vem participar com a gente da reunião. A semana passada foi linda. Deus trabalhou de uma forma bem especial. E eu queria, Verusca, a gente orar um pouquinho, sim, pedir a Deus para interceder por essas pessoas, o Espírito Santo entrar, interceder, dar força. Olha, o trabalho do Espírito Santo é consolar, alegrar, né, dar força para a gente. Porque eu sei que tem hora que a gente não tem força para determinadas coisas. Mas a gente crê no Espírito Santo que pode. E pedir a Deus que oriente você a procurar a pessoa certa para conversar, para o Senhor te abrir caminhos. E tem aí o site da igreja, né, Verusca? Sim, as pessoas mandam muito, né, perguntas, é adebonretiro.com.br. adebonretiro.com.br. Manda perguntas. Doutora Verusca vai estar respondendo para você essas perguntas, tá bom? Amém. Então a gente vai orar e agradecer a Deus por esse privilégio que a gente teve de tê-lo com a gente. Amém. Muito obrigada. A gente vai fazer outros programas. Amém. Que eu quero falar um pouquinho de jovem, de criança, de criação de filho, de tanta coisa boa que tem por aí. Gente, vamos orar um pouquinho para o Senhor te abençoar nessa noite, que você tenha uma noite de paz sem precisar tomar remédio para dormir. Vamos lá? Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos deu. Quero te agradecer pela vida da doutora Verusca, que eu sei que ela tem sido assim um vaso de bênção para abençoar tantas pessoas, tantas vidas. Que a gente possa ver esse exemplo que foi dado aqui dessa senhora e que a gente possa te agradecer pelas pernas que o Senhor nos deu, pela vida que o Senhor nos deu, pela saúde que o Senhor nos dá. Que a gente possa sair daqui, Senhor, desse programa e ver o teu sobrenatural na vida de mulheres que querem, Senhor, mudar de vida, mas não têm coragem. Mas que o teu Espírito Santo possa dirigir em todas as áreas. Queremos te agradecer, Senhor, porque temos a Ti, um Deus soberano, que pode todas as coisas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um beijão especial para você. Amanhã vem para aqui 3 horas da tarde, que a gente se encontra. Amém. E eu quero agradecer, pastor, é sempre bom estar aqui. Que Deus abençoe. Eu vou esperar a pergunta. Vai esperar a pergunta. Vamos estar juntos. Um beijo, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau. Olá, queridos, aqui é o pastor Jonas Vilar e eu quero convidar você para um projeto maravilhoso que nós estamos realizando todas as segundas-feiras aqui na Assembleia de Deus do Bom Retiro, na rua Afonso Pena, 560, que é o projeto Juntos Somos Melhores. Todas as segundas-feiras nós estamos realizando, tá uma festa maravilhosa e você é meu convidado. Mas você não pode vir sozinho, a ideia é essa, você precisa trazer alguém. E se essa pessoa ela não é crente, ela é a pessoa ideal para você trazer na igreja na segunda-feira. Ou então, pastor Jonas, eu posso trazer uma pessoa que está afastada? Você pode trazer uma pessoa que está afastada. E aí nós vamos estar aqui ministrando a palavra de Deus na vida dela. E no nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que juntos seremos melhores. Porque juntos, com o propósito de servir a Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar com bênçãos sem medidas. Até lá, fica com Deus, um forte abraço. Pra que viver assim se não tem um valor? Deus esqueceu de mim. O vento sopra o contrário e você chora. Vamos lá!